o primeiro webinar de uma série do Observatório de Legistec. A gente lança essa série de webinars com o objetivo de trazer à luz uma discussão de como as casas legislativas estão atuando no momento de crise da Covid-19, onde uma atividade inerentemente humana, como o processo de legislar, de se deliberar, de se fazer política, temporariamente colocado numa dinâmica digitalizada. Então, com base nisso, surge essa provocação para a gente entender como a composição de casas legislativas, academia, terceiro setor, startups, como que esse ecossistema que a gente convencionou chamar de Legistec, o uso de tecnologia dentro do legislativo, pode apoiar esse momento tão grave que a sociedade vive. Eu costumo dizer que existem atividades que foram consideradas essenciais durante um momento de crise, por exemplo, um comércio que é essencial, por exemplo, supermercado, farmácia, o jornalismo, e eu coloco também nesse grupo de atividades essenciais a atividade legislativa. É fundamental o protagonismo do parlamento na resposta que nós daremos à crise da Covid-19. Com base nisso, nós compomos esse painel de uma forma muito plural. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Vitor Araújo, da Universidade de Zurich, o Dr. Luiz Fernando Bandeira, do Senado Federal, a Nathalie Casanova, do Parlaméricas. Eu acho que o objetivo aqui hoje é uma apresentação, uma conversa muito dinâmica. A gente vai fazer verdadeiramente uma troca de ideias, pensando como que a sociedade civil, todos esses entes que eu acabei de mencionar, podem colaborar com as casas legislativas num momento tão importante e um momento que eu gosto de dizer de protagonismo da Casa Legislativa do Brasil. Conversando, inclusive, com alguns painelistas antes da nossa conversa, eu sempre gosto de frisar o pioneirismo que eu sempre vejo na Câmara e no Senado brasileiros. Um pioneirismo de pensar novas formas de utilizar a tecnologia a favor do processo de se legislar, de uma forma que auxilie o parlamentar, os servidores e todas essas forças políticas que incidem no processo legislativo. E dentro desse contexto, já passando para essa conversa inicial, Vitor, em que medida você enxerga que a reação do parlamento brasileiro à crise, aqui no caso a gente está comentando especificamente sobre o Senado Federal, está alinhada com a reação dos parlamentos europeus em relação a esse momento de distanciamento social? Obrigado pelo convite, feliz em participar dessa iniciativa. Bom, eu gostaria de começar a minha resposta pontuando um pouco dos desafios dos parlamentos ao redor do mundo nesse contexto de pandemia causado pelo Covid, pelo coronavírus. Então, a gente pode pontuar um primeiro desafio, que os parlamentares precisam, neste momento, debater e formular soluções sobre temas de elevada complexidade, por exemplo, no caso brasileiro, políticas, e também em outros países, políticas de redução de danos para os mais vulneráveis, e fazer isso em um prazo muito curto, tá? Então, isso é um primeiro desafio. O segundo é que existe uma limitação de natureza geográfica, né? Então, os parlamentares também, nesse momento, precisam respeitar o distanciamento social, então não podem estar fisicamente presentes, né, nos parlamentos para estar deliberando e discutindo questões que são tão importantes agora nesse momento. E um terceiro desafio é que os parlamentos precisam tentar se comunicar com a sociedade nesse momento de forma clara e coesa, dado o cenário de incerteza. Sobretudo no caso brasileiro, eu acho que para o Brasil isso é especialmente importante, dado a conjuntura que está demandando mais protagonismo do Congresso brasileiro nesse momento. Sim, a boa notícia é que o Congresso brasileiro está saindo bem nessa tarefa, pelo menos essa é a minha leitura dos últimos acontecimentos. Então, acredito que parte importante desse sucesso do Congresso brasileiro para lidar com essa situação
tem a ver, eu acredito, com o uso de tecnologias de informação e comunicação que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal tem feito uso nessas últimas semanas. E neste aspecto, aí eu quero aqui responder diretamente a sua questão, eu acho que é possível traçar um paralelo entre o que está sendo feito no Brasil e também o que está sendo feito, por exemplo, nesse momento no Parlamento Europeu, só para usar um exemplo de caso legislativo aqui, que também é citada diversas vezes como exemplo de institucionalização e uso de tecnologia e etc. Então, eu vou dar aqui pelo menos 3 exemplos rapidamente de tecnologias que nos 2 casos os parlamentos vêm utilizando e que têm conferido uma dinâmica para o processo legislativo nesse momento de crise, nesse momento que os parlamentos estão sob pressão e exigidos para deliberar e decidir sobre temas muito importantes. O primeiro é o uso de plenárias virtuais, né? No caso do Brasil, o sistema de deliberação remota, que eu acho que o nosso colega daqui a pouco vai falar mais sobre isso, ele tem mais expertise para detalhar exatamente o que está sendo feito no Brasil, mas sem essa tecnologia seria impossível deliberar nesse momento. Então, algo que está acontecendo também aqui na Europa, sobretudo no Parlamento Europeu, no contexto do exemplo que eu estou dando aqui, mas a gente pode observar isso em diversos lugares. A segunda ferramenta, ou a segunda tecnologia que nesse momento tem sido utilizado nos 2 casos e também tem entendimento que é salutar, utilizar, por exemplo, ferramentas que permitam rastrear rapidamente o histórico de formulação e implementação de políticas públicas. Então, aqui só para dar um exemplo, isso permite, por exemplo, rapidamente você saber e conseguir legislar emergencialmente, por exemplo, trazendo um tópico que já tinha sido anteriormente uma proposta de lei, um projeto já tinha sido anteriormente proposto para alguém, trazer para o debate novamente e ajustar essa proposta ao contexto atual. Então, no caso brasileiro, o que foi feito por exemplo, no caso da renda emergencial, dos R$ 600 que vai começar a ser paga amanhã ou hoje, se não me engano, foi um projeto que já existia, esse projeto foi adaptado rapidamente e foi votado. Um terceiro exemplo de tecnologia, também sendo utilizado agora no caso brasileiro e também na experiência do Parlamento Europeu, seria o uso de espaços virtuais que permitam incorporar preferências que estão vindo de fora do parlamento para dentro desse processo legislativo que está acontecendo agora. Então, o exemplo do cidadania do Senado no Brasil é um ótimo exemplo disso, de como mesmo nesse contexto de crise, nesse contexto que você precisa rapidamente tomar decisões, o que está vindo de fora do parlamento, o que está vindo dos anseios, ou parte dos anseios que estão vindo da sociedade pode também ser contemplados ali e pelo menos discutidos durante o processo legislativo. E, para finalizar, eu acho que nos 2 casos, isso tem sido possível basicamente porque esses parlamentos contam com um corpo técnico muito qualificado, né, que permite, nesses momentos de inflexão, nesses momentos de crise, fazer ou apresentar respostas muito rápidas para a sociedade em termos de política pública, de formulação de políticas, etc. E cabe salientar isso, esse é um ponto importante, porque se você analisa a América Latina em geral, em alguns momentos, quando você pergunta sobre as instituições que as pessoas mais confiam, o Congresso nem sempre figura, né, entre os primeiros colocados, muitas vezes é invisibilizado também parte do processo legislativo que a todo momento está sendo feito ali. Mas, felizmente, no caso brasileiro, dado a conjuntura, eu acho que está sendo importante também para mostrar para a população a importância do legislativo para pensar políticas, formular políticas e dar resposta nesses contextos e que a sociedade tanto precisa de lideranças formulando e pensando políticas que possam dar respaldo e dar resposta, sobretudo para as populações mais vulneráveis, como tem sido o caso agora. Vitor, você acabou de citar um outro exemplo do próprio Senado Federal, que é o portal E-Cidadania. É um portal que já foi desenvolvido já há alguns anos, para quem não conhece, de uma forma muito resumida.
é uma solução desenvolvida pelo Senado Federal de participação, onde convida que o cidadão ofereça ideias legislativas. Se essas ideias legislativas atingirem um número mínimo, se não me engano, de 20 mil assinaturas, regimentalmente esse projeto precisa ser apreciado pela Comissão de Direitos Humanos e Democracia Participativa. Mas a gente está falando aqui de algo que é a construção de conhecimento. Você enxerga esse momento, vamos considerar esse momento que nós estamos agora como uma construção de conhecimento ainda, de teste, de uma nova solução. Você enxerga que há um legado a ser deixado ao Poder Legislativo, ao Senado Federal, ao Parlamento como uma instituição depois dessa crise da Covid-19? Bom, eu acredito que sim, para ser bastante sincero, a experiência recente do parlamento virtual, né, ou do sistema de deliberação remota, me deixou otimista em relação a isso, né? Se você conhece de perto os trabalhos do Congresso, a burocracia que está ali lidando todo dia com o processo legislativo, isso não é uma grande surpresa, mas talvez esse esforço que está sendo feito agora vai ser bastante importante também no sentido de mostrar para a população que o Congresso tem capacidade de responder quando é demandado e que em bastante pouco, tem um espaço muito curto de tempo, é capaz de dar respostas importantes. Então, eu acredito que com algum esforço de adaptação, seria possível transplantar, por exemplo, essa experiência do plenário virtual, do sistema de deliberação remota, para usar o nome mais técnico, para outras instâncias do legislativo. Então, a gente pode pensar, sei lá, 3 exemplos que essa experiência da deliberação virtual poderia ser adotada também para outros contextos dentro do processo legislativo. Um primeiro exemplo poderia ser usar também esse esquema virtual para criar audiências públicas online, por exemplo. Audiências públicas já acontecem no Congresso brasileiro e em vários outros parlamentos, mas eu acredito que seria uma oportunidade para integrar ou para aproximar o parlamento da sociedade nesse momento, por exemplo, pautando temas relacionados ao Covid. Você poderia, por exemplo, promover audiências públicas para discutir consequências econômicas e sociais do Covid e pensar, por exemplo, alternativas para a gente conseguir se recuperar da pandemia o mais rápido possível. Uma segunda possibilidade que eu vejo é, por exemplo, também trazer para o ambiente virtual a experiência já bem sucedida do Parlamento Jovem no Brasil, que é basicamente um programa que você busca integrar jovens e estudantes e trazê-los para dentro da experiência legislativa e mostrar como o legislativo funciona, como as políticas são pensadas, deliberadas e etc. Eu penso que nesse momento poderia também ser se a gente conseguir, com alguma adaptação, transportar essa ideia do plenário virtual também para essa ferramenta, seria potencialmente importante. E aqui é necessário lembrar, na atualidade, boa parte das escolas brasileiras estão fechadas, sobretudo aquelas públicas, né? Então, você tem um contingente grande de jovens em casa nesse momento e que poderiam, por exemplo, se recrutar para participar dessas discussões. E aqui, novamente, uma das possíveis pautas para encampar ou para organizar esse debate dentro do Parlamento Jovem poderia também ser aproveitado o próprio tema do Covid, da pandemia, e mostrar, seria uma oportunidade adicional para mostrar para esses alunos, estudantes, para a sociedade, como que o parlamento trabalha, como que nesse momento está tentando reagir ou dar uma resposta para a sociedade nesse tema específico. E um último exemplo poderia ser, por exemplo, criar espécies de gabinetes parlamentares virtuais. Para traduzir isso para um português bem claro, neste momento, uma das dificuldades para os parlamentares é conseguir se conectar com suas bases eleitorais, dado que existe um desafio geográfico, né? Existe uma imposição ou não uma imposição, mas uma recomendação para que as pessoas não saiam de casa, ou evite contato, fomente o distanciamento social. Então, existe aí um certo desalinhamento, um prejuízo nesse sentido, porque
eleitores e políticos estão menos conectados, pelo menos no sentido físico. Então, poderia isso também instituir espécie de gabinetes virtuais em que os políticos, os parlamentares poderiam se colocar à disposição para discutir com eleitores do seu distrito, da sua base eleitoral, pensando também em soluções para a pandemia, mas temas diversos que possam ser do interesse do eleitor. Então, eu acredito que o Congresso Brasileiro, como eu pontuei anteriormente, possui uma burocracia altamente qualificada e as condições necessárias para, por exemplo, colocar de pé algumas dessas ideias ou outras mais. Eu acho que o desafio maior seria para os legislativos subnacionais. Existe uma variação em termos de nível de institucionalização, nem todos eles, eu acho, conseguiriam no primeiro momento implementar medidas ou programas como esses, mas acho que o Congresso poderia ser um bom piloto, poderia encampar algumas dessas ideias e, na medida do possível, posteriormente também as assembleias e mesmo câmaras de vereadores também adotarem alguma dessas iniciativas virtuais que pudessem conectar ou trazer mais para perto eleitores e políticos aqui, parlamentares. Obrigado, Vitor. Bom, a gente está falando do plenário virtual, a gente está falando tecnicamente falando, do sistema de deliberação remoto, mas a gente ainda não discutiu o que é essa ferramenta, como que ela funciona na prática. Bom, a gente tem aqui a presença do Dr. Luiz Fernando Bandeira, ele é secretário-geral da mesa do Senado Federal e é o idealizador do SDR, do Sistema de Deliberação Remoto. Luiz, o que é o SDR? Conta pra gente, para quem nunca ouviu esse nome, para quem tem uma dificuldade ainda de entender como seria essa dinâmica parlamentar no mundo virtual, como que você explicaria a ferramenta? Boa tarde. Boa tarde, Luiz, Vitor, Nathalie, todos os que estão assistindo esse webinar. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, esse know-how, né, no sentido de savoir-faire, né, de integração de várias soluções, que permitiu, né, construir esse pacote que nós chamamos SDR. Então, respondendo a tua pergunta, o SDR ele é um conjunto de soluções tecnológicas que incluem uma parte de videoconferência, um sistema de protocolo de proposições remoto, né, e um sistema de votação remota. Né. Esse quebra-cabeças foi montado pelo Senado junto com a nossa equipe TI, né, o Prodazem, e ele incorpora duas partes, né, de empresas privadas. A solução de videoconferência é a mesma que estamos utilizando neste momento, né, mas configurada de um jeito seguro. Tivemos alguns relatos recentes de vazamentos, mas todos os vazamentos que ocorreram eram para reuniões que se acessava com um link simplesmente, sem senha e sem cadastro prévio. O Senado tem uma série de camadas de segurança, inclusive um domínio específico criado exclusivamente para os senadores participarem daquela reunião, e não há registros até o momento de nenhum tipo de invasão com essas configurações que foram implementadas no Senado. Então, a primeira parte é essa, videoconferência. A segunda parte de protocolo remoto de proposições, emendas, pareceres, etc., foi 100% desenvolvida pelo Prodazem do Senado, com base no que já tínhamos, né, vigente. E a terceira parte de votação, que é quando o parlamentar efetivamente entra no sistema para votar, não para discutir, mas para votar. Ele pode votar sem querer discutir necessariamente, né? Ou pode só querer debater e eventualmente votar em uma ou outra matéria. Para votar, ele utiliza um aplicativo desenvolvido por uma empresa de Minas Gerais, no Brasil, que já era fornecedora da solução tecnológica do painel de votações do Senado e foi contratada para desenvolver essa parte adicional em um prazo recorde de 7 dias corridos. E é um sistema de votação com dupla autenticação. O parlamentar recebe uma senha, né, alfanumérica, ele loga no sistema, vota, o sistema faz uma foto dele, na sequência ele recebe um SMS no celular previamente cadastrado,
junto à Secretaria da Mesa, e com esse código do SMS de confirmação, ele bota no sistema e junto com a foto, junto com o celular previamente cadastrado, junto com a senha, ele ainda consegue garantir que isso realmente é o parlamentar mesmo que votou. Então, esse conjunto de soluções é o que chamamos Sistema de Deliberação Remota, o SDR, que eu tenho a satisfação de lhe dizer que a IPU, a União Interparlamentar com sede em Genebra, né, nessa semana divulgou o nosso manual de transferência e tecnologia, né, que é composto de um livreto de 50 páginas e 2 vídeos tutoriais. Né, foi divulgado, traduzido já em 3 idiomas estrangeiros, né, português, espanhol, inglês e francês. Os vídeos, inclusive, estão dublados. Né, foi colocado um hot site no Senado para isso, e a IPU divulgou essa semana para todos os parlamentos membros, e eu tenho a satisfação de lhe dizer que nós já temos mais de 600 downloads desse manual em todos os continentes do mundo. Paris, Lisboa, Cape Town, na África do Sul, Zurique, enfim, uma série de parlamentos já fizeram download. Não quer dizer necessariamente que eles vão utilizar essa ferramenta, né? Não queremos ser vanguarda. A nossa ideia aqui não é dizer que somos os primeiros, não é isso. Nossa ideia é, nós conseguimos, por esse caminho, resolver o nosso problema. Então, talvez outros que tenham cenários parecidos possam também resolver os seus problemas. Claro que parlamentos maiores, com 600 membros, terão que adaptar as soluções. A Câmara dos Deputados no Brasil não partiu para o 100% remoto. Ela está usando sessões semipresenciais. Nós partimos direto para o 100% remoto, achamos que era o melhor fazer, mas é claro que cada parlamento vai ter que adaptar a sua realidade regimental e a sua realidade tecnológica. O nosso único objetivo em compartilhar essa tecnologia é dizer, olha, esse caminho é um caminho possível, deu certo com a gente. Se vocês quiserem, está à sua disposição. E eu queria terminar de responder, Luiz, a sua pergunta inicial com um refrão, que na verdade virou o refrão da nossa equipe nesse trabalho que foi hercúleo. Todo mundo trabalhou 18 horas por dia sem parar, eu pessoalmente, né, dormindo pouco para conseguir atingir esse resultado tão rapidamente. E esse refrão é que em tempos de crise o parlamento não pode parar. Então, estamos num momento em que a nossa economia está em xeque, a nossa democracia está em xeque. E mesmo que a lei aprovada possa ter lacunas, possa não ser exatamente o ideal, né, por aquele momento, mas pior seria se lei nenhuma fosse aprovada, se o parlamento não conseguisse responder aos anseios da sociedade, da economia, por não conseguir deliberar. E aí teriam, eventualmente, situações em que governos estariam tocando por decreto a gestão do país. E me parece que o cenário atual, ainda que com suas limitações, ele é preferível a um cenário em que o parlamento não esteja funcionando. Luiz, eu acho que a sua fala final ela é perfeita. Inclusive, na semana passada me foi indagado algo similar a isso. Eu fiz um comentário que o parlamento, a democracia, a cidadania não é só para um tempo de normalidade. Ela é ainda mais necessária em tempos de crise. E eu acho que o parlamento, principalmente a Câmara e o Senado, tem respondido à altura em termos de conseguir manter o espaço de debate ativo e que os parlamentares, por formas que ainda não eram pensadas, consigam compartilhar suas ideias livremente. Eu acho que isso é essencial para a resposta que o Brasil vem a dar à Covid. Mas, Luiz, você me deixou intrigado com uma coisa. Você falou que isso foi desenvolvido em 7 dias corridos. Mas eu imagino que esse trabalho de se pensar numa solução do que poderia vir a ser uma deliberação virtual, ou um plenário virtual, já deveria ser algo que foi pensado em algum momento antes, já tinha se construído um entendimento. De onde surgiu essa ideia do SDR? E vocês, quando pensaram nisso, se pensaram, era com esse objetivo de ser totalmente digitalizado em uma eventual crise? Como que era? Me conta um pouco. Luiz, a pergunta é excelente, me dá uma oportunidade de contar um pouquinho essa história, que realmente eu julgo que ela é interessante. A ideia da votação remota, ela surgiu por ocasião da greve dos caminhoneiros ocorridas no Brasil, ainda no governo anterior de Michel Temer. Para contextualizar aqueles que estão em outros países, no ano de 2018, salvo engano, houve uma greve
de caminhoneiros muito relevante no Brasil que começou a ameaçar o suprimento, né, até inclusive de comida, mas particularmente o que nos chamou a atenção foi o suprimento de querosene de aviação. Os aeroportos começaram a ter falta de querosene de aviação e voos foram cancelados. E naquele momento eu pensei, se essa greve continuar muito tempo, talvez eu tenha a situação de parlamentares que não vão conseguir chegar à capital, a Brasília, porque não vai ter voo. Então, nós precisamos começar a trabalhar num sistema de votação à distância. Naquele momento, eu só pensava em permitir o voto do parlamentar, nem a discussão. E nós começamos a dialogar, a área legislativa, a área de TI, né, para tentar encontrar soluções, quais seriam os requisitos mínimos de segurança admissíveis. Começamos a discutir que mudanças regimentais teriam que ser feitas. Mas a greve rapidamente foi superada, né, e acabou que o projeto não era prioritário, porque não era um cenário que estávamos lidando naquele momento. Então, ficou a ideia na gaveta, né, esperando uma priorização. E quando surgiu essa questão do coronavírus, eu me lembro perfeitamente, foi uma sexta-feira 13, no dia 13 de março, uma sexta-feira à tarde, eu chamei os colegas de TI, da área legislativa, o pessoal de contratos, já que teríamos uma parcela que teríamos que contratar na iniciativa privada, e disse, pessoal, eu acho que a gente vai ter que tirar da gaveta aquele projeto de deliberação remota, só que vai ser algo mais ampliado. Não vai ser só a votação, não. A sessão vai ter que ser remota, porque eu não vou ter senador aqui para tocar o debate. Não é questão de um senador, são todos. Mas naquele momento, aquela sexta-feira 13 à tarde, imaginávamos que esse cenário ia chegar em um mês, 2 meses talvez. Então, disse, olha, vamos começar a rascunhar, você checa, você cuida de ver os aplicativos de videoconferência, você quer ver a questão do regimento, você olha a questão do contrato, e cada um foi começar a fazer, mas o cronograma, naquele momento, era de um mês. No dia seguinte, rigorosamente, no dia seguinte, sábado, dia 14 de março, na hora do almoço, me telefona o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estava almoçando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bota no viva voz a ligação e eles me perguntam, Madeira, em quanto tempo você consegue colocar no ar um sistema de deliberação à distância? Que eu disse, até blefei um pouco, eu disse, olha, presidente, nós temos um protótipo, não tinha protótipo nenhum, tinha um rascunho, mas também eu queria dar segurança, né, evidentemente, aos presidentes, que a gente tocava aquele negócio. Nós temos um protótipo e eu não prometo para uma semana, mas em 15 dias a gente consegue resolver isso. E isso foi no sábado, na hora do almoço. Na sexta-feira, dia 20 de março, exatamente uma semana depois daquela ligação, na hora do almoço, né, o Senado fez a sua primeira sessão, né, para reconhecer o estado de calamidade no Brasil. Naquele momento, a solução ainda não estava completa. Eu até gravei um vídeo explicando isso. Eu estava de quarentena em casa, tive que tocar a equipe de casa, porque o presidente do Senado testou positivo para o coronavírus 2 dias depois daquele telefonema. Então, eu tive que entrar em quarentena e tocando uma equipe enorme para um projeto urgente. Né? Mas eu participei da sessão, inclusive, de minha casa, para contar um pouco dessa história. E aquela primeira sessão, ela foi basicamente uma ferramenta de videoconferência segura. Né? Os parlamentares eram chamados, eles oralmente, no vídeo, diziam voto sim, voto não. Aliás, todos votaram sim, foi unânime. Né? E nós computávamos aquele voto. Na segunda-feira seguinte, nós conseguimos já botar no ar o sistema de deliberação remota. Fizemos um teste, primeiro com 3 senadores, primeiro com os servidores, depois com 3 senadores, e depois com todos os senadores testamos a ferramenta, e ela foi usada efetivamente na terça-feira, né, para deliberar matérias que sucederam. Já foi usada várias vezes, já votamos, se não me engano, 16 matérias, né, por esse sistema. E no que se refere à participação popular, todas as ferramentas continuam funcionando, o vídeo da sessão é transmitido em tempo real no YouTube, as pessoas podem usar o chat do YouTube, isso é transmitido para os parlamentares, é encaminhado, né? Os parlamentares continuam com suas redes sociais, né? O Senado inclusive, preparou para eles um tutorial de imagem ensinando como gravar um vídeo em casa que fique, né, com qualidade, para que você bote nas suas redes sociais, se comunique com os seus eleitores. O E-Cidadania continua no ar. Então, nós temos vários canais de input
né, da nossa sessão, e temos aperfeiçoamentos na versão 1.1 que lançamos na semana seguinte. Por exemplo, o painel de votação do Senado, ele foi adaptado para que qualquer pessoa, durante a sessão, possa acessar um site aberto, painel-sdr.senado.leg.br. Você vai ver, naquele momento, quem está logado na sessão, com a presença, portanto, registrada, né, quem já votou, no caso de uma votação aberta, e, na sequência, como votou após encerrada a votação. E a orientação de todos os líderes e partidos. Então, é uma forma também de dar ativamente informação à população. Eu não sei se eu respondi, mas eu tentei contar um pouco dessa história. Perfeito, Luiz. Eu acho que deu para ter um norte aqui um pouco da ferramenta. E a provocação que eu queria te fazer agora eu costumo dizer que numa linguagem de tecnologia, o regimento da casa seria como o algoritmo de um software. Então, ele está dizendo como tudo vai funcionar. Ele está dizendo, é o if. Então, se isso acontece isso, se isso acontece isso. Eu imagino, vamos lá, voltando para uma dinâmica de programação. O algoritmo, ele foi desenhado para que as coisas funcionem de uma determinada forma, como eu imagino que o regimento tenha sido. Então, o regimento foi desenhado para que haja uma sessão offline, vamos chamar assim, com os senadores presentes, debatendo, usando aquele espaço de troca, de construção de consensos. Mas agora nós temos uma situação onde a Casa Legislativa precisa ir para o remoto, ela precisa ir para o digital. Foi necessário fazer alguma adaptação dentro do regimento, alguma alteração regimental para o funcionamento da ferramenta? Como que vocês lidaram com esse desafio? É interessante sua pergunta, eu vou tentar respondê-la de uma forma que seja menos técnica, porque os detalhes talvez não interessem a todos os outros parlamentos, mas eu explico. O nosso regimento é da década de 70, mas nele já tinha a previsão de deliberação em matéria de calamidade pública. Guerra também e outras hipóteses, o regimento previa. Muito embora somente em 2020 tenhamos tido nossa primeira calamidade pública nacional, tínhamos tido já localizadas no país várias vezes, mas nacional foi a primeira vez. O regimento de 50 anos atrás, ele já previa essa situação. E o que é que ele dizia? Que quando chegar uma proposição, matéria legislativa, relativa a medidas para combater, para responder a uma calamidade pública, essa matéria entra automaticamente em regime de urgência, inclusive interrompendo o orador na tribuna. O regimento chega a prever isso. Se tiver um orador discursando na tribuna, chegou a matéria relativa à calamidade pública, ou guerra, etc., o orador da tribuna é interrompido para deliberar aquela matéria. Então, o regimento já nos dava alguns instrumentos, algumas ferramentas para isso. O que é que foi necessário? Um ato da comissão diretora da nossa mesa, explicando como seriam os prazos, como seria a conexão, como seria o sistema, né? E dizendo que todas as matérias que forem colocadas em deliberação, no sistema de deliberação remota, presume-se que ela é para atender a calamidade pública, que foi reconhecida, né, pelo Congresso Nacional. Então, como funciona isso? Os líderes se reúnem virtualmente pela mesma plataforma, eles aprovam, né, por maioria, no caso até agora foi todo unânime, mas tecnicamente poderia ser por maioria, aprovam as matérias que eles entendem que são para atender a calamidade. Com essa aprovação dos líderes, eu pauto a matéria no plenário, né, e todos podem debater e votar. Não vai para a comissão. Isso é uma colocação regimental. O regimento dizia que, quando essa matéria é urgente, ela afeta diretamente a plenário sem passar pela comissão. Terá um relator em plenário. Isso, desde os anos 70 é assim, a gente manteve. Por isso as comissões não estão funcionando. Porque o ato diz, sistema remoto é exclusivamente para matérias urgentes ligadas à pandemia. Se a matéria é urgente, ligada à pandemia, para atender calamidade, ela vai direto para o plenário, não vai para a comissão. Se, no entanto, a matéria não é urgente, é importante, mas não é urgente, não é ligada à calamidade, então essa matéria não vai para o remoto. Ela fica na comissão e aguardará a normalização das atividades. Essas foram mudanças regimentais, né, que estão no nosso manual, que está no nosso hot site. Vou dar o endereço aqui,
é www.senado.leg.br, que é o endereço do Senado tradicional. Então, senado.leg.br/SDR, de Sistema de Deliberação Remota. Lá está tudo. Está o manual, traduzido em 4 idiomas, os vídeos tutoriais em 4 idiomas. Vai ter uma atualização na semana que vem já, da versão 1.1. E nesse manual estão contidos os atos, né, o ato da mesa, é o ato 7 de 2020, e também uma instrução normativa da Secretaria minha, né, explicando para os gabinetes como protocolar matérias, como remotamente dispensar uma assinatura do senador numa emenda, por exemplo, e botando as regras para isso. Então, os outros parlamentos podem acessar. Os atos não estão traduzidos, manteve, porque não valia muito a pena o custo de tradução para essa parte, que não seria tão útil, cada um tem sua forma de redigir leis, né? Não achamos que valia a pena, mas essa parte é em português, mas dá para ter uma noção, imagino, e poder replicar nos outros parlamentos. Luiz, uma última pergunta que a sua fala enseja: como foi o processo de transição junto com os parlamentares, com os servidores, de fazer essa transição para o digital? Porque a gente sabe que não necessariamente todas as pessoas têm uma familiaridade tão grande com a tecnologia. Por exemplo, nós mesmos, antes de entrar aqui no nosso webinar, tivemos algumas dificuldades técnicas também de nos conectarmos. Então, como foi esse processo de adaptação dos parlamentares, dos servidores, eventualmente da sociedade civil que acompanha os trabalhos da casa? Luiz, eu tive uma pequena falha de conexão e eu perdi um pedaço da sua pergunta. Você pode repeti-la? Claro. Eu fiz uma pergunta que nós temos uma dificuldade, muitas vezes, com esse processo de adaptação. Então, muitas vezes, pessoas que estão acostumadas com dinâmicas que são presenciais, que são offline, têm uma dificuldade nessa transição para o online. A minha pergunta, de uma forma muito breve, foi como foi esse processo de transição do offline para o online com os servidores, com os parlamentares, com as organizações, os atores da sociedade civil que acompanham as atividades da casa? Como que se deu esse processo de transição? Essa pergunta é excelente, me dá a oportunidade também de explicar alguns outros detalhes da implementação disso. Porque na hora em que você coloca uma ferramenta dessa no parlamento, não é somente desenhar a ferramenta, é ensinar a usar. Então, para isso, o que fizemos? Nós implementamos um 0800, que o senador liga para o 0800 e ele entra de voz na sessão. Nossa lógica por trás sempre foi: o senador que quiser votar não vai deixar de votar por culpa do sistema. Ele pode deixar de votar porque não quer, porque a matéria é polêmica, porque ele é contra, porque N motivos. Mas ele não vai deixar de votar por conta do sistema. Então, essa abordagem de como viabilizar a implementação do sistema, sem dúvida, foi um desafio gigante. Então, as adaptações a um sistema de deliberação remota de um parlamento exigem alguns sacrifícios de princípios, digamos assim, de ouro da TI. E por isso que eu banquei pessoalmente essa recomendação de que o secretário-geral, ou aquela pessoa que tem contato, né, às vezes secretário da presidência, às vezes diretor legislativo, tem um nome, o nome muda, o clerk, no caso dos parlamentos, né, americano e canadense, essa pessoa tem que ter acesso às senhas. Pelo menos para a coisa poder funcionar. Acho que só fazer um comentário em cima da sua palavra, agora eu acho que é essencial essa abordagem que vocês fazem. Inclusive, existe uma literatura muito vasta em relação a isso, sobre o que a gente chama de processo de transformação digital. A literatura geralmente foca no aumento de efetividade, na economia de recursos, na melhoria da entrega final de uma política pública, no caso, aqui a gente está falando do processo de deliberação, mas sempre a gente precisa focar esse tempo, esse recurso que a gente está economizando em um investimento naqueles atores, naquelas pessoas que têm dificuldade de acessar uma solução digital. Então, acho que eu parabenizo a iniciativa do Senado Federal em relação a isso. Nathalie, bom, primeiro, muito obrigado. A Nathalie Casanova, do Parlaméricas, diretamente de Lima, no Peru, falando conosco. Nathalie, eu acho que nós
primeiro, enxergamos como que o legislativo brasileiro se posiciona em relação a outros parlamentos nesse processo de resposta à Covid-19, buscando uma deliberação à distância, online, mas nós vimos também com o Luiz Bandeira como que essa ferramenta foi implementada, os seus detalhes, os seus desafios de implementação. Agora, nem todos os parlamentos nacionais têm a expertise ou a capacidade técnica do Senado Federal brasileiro ou da Câmara dos Deputados brasileira, ou como mesmo o Vitor Araújo comentou no começo do Parlamento Europeu, para oferecer uma solução como essa. E eu penso, como que os parlamentos nacionais podem colaborar nesse processo de transformação digital durante a crise da Covid-19? É um prazer participar neste webinar. Muito obrigada pelo convite, Luiz. Sou Nathalie, trabalho para Parlaméricas, que é a instituição que promove diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Nossa instituição tem um compromisso com fortalecer esses espaços que você falava, de colaboração, de intercâmbio de boas práticas entre parlamentos da região, sobre especialmente 3 linhas: igualdade de gênero, mudança climática e parlamento aberto. E nossa instituição sempre procura fazer, por exemplo, reuniões interparlamentares, encontros, workshops, visitas de estudo, publicações, mas tudo isso é para que os parlamentares e também funcionários e funcionárias dos parlamentos das Américas e do Caribe tenham um espaço de confiança para ter uma ampla colaboração entre eles. Nessa linha, sobre o que você pergunta, é interessante porque também estou muito assombrada por o que o Senado Federal está fazendo sobre como fazer reuniões virtuais. Nós, em Parlaméricas, hemos visto que é importante 3 formas de colaboração em 3 aspectos importantes para funcionamento, para que os parlamentos possam continuar suas funções de representação, legislação e supervisão durante a pandemia. A primeira coisa importante é suporte legal. Então, parlamentos, por exemplo, Chile, também Brasil, Equador, México, Paraguai, Peru, Argentina também tem novas disposições para trabalho trabalho virtual, para trabalho remoto, e também tiveram que fazer modificações a seus regulamentos. Por exemplo, em Chile, tiveram que também fazer modificações constitucionais. Então, suporte legal é muito, muito importante. E, por exemplo, não só modificações sobre o regulamento geral, que é importante, mas também outros regulamentos para implementar sessões virtuais, ou também para garantir que os processos administrativos, por exemplo, contratações públicas, sejam feitas em torno do Covid. Por exemplo, Equador, um exemplo que eu tenho na minha cabeça é Equador, que desenvolveu um regulamento para também implementar, sobre como implementar sessões virtuais, e que, por exemplo, agora Peru está trabalhando sobre essa experiência. Outra coisa muito importante é também, o que também foi falado, é sobre o uso e adaptação de novas plataformas. Brasil é um exemplo muito, muito interessante, porque eles já desenvolveram um sistema de deliberação remota, mas outros parlamentos, como você falava, têm que adaptar a novas plataformas como Zoom, o que nós estamos usando, o Microsoft Teams,
para discussões ou debates das comissões e plenários. Até agora, alguns parlamentos estão usando isso, não só, é interessante também, não só para votações plenárias ou sessões de comissão, mas também para outras funções dos parlamentos, como a supervisão. Por exemplo, Argentina, Colômbia tem sessões com ministros de saúde, educação. Também em Equador tiveram há pouco uma sessão com uma autoridade nacional para conhecer como estava fazendo o que nos para o entorno ao COVID. Também é importante falar sobre, por exemplo, que já também tem uma comissão que está fazendo a supervisão sobre pacotes de resposta de emergências econômicas. Também outro aspecto muito importante também pedido por parlamentos mecanismos e espaços para participação dos cidadãos e acesso à informação pública. Nós conhecemos que o Brasil é um interessante exemplo sobre isso. Argentina e Chile também têm sítios onde cidadãos possam também compartilhar ideias ou propostas sobre as leis que estão debatendo nos congressos também. Mas também, por exemplo, Costa Rica estabeleceu número de WhatsApp para consultas dos cidadãos. Também transmissões plenárias online tem que incluir, ou não tem, mas outros parlamentos como Brasil, Equador, incluem linguagem de sinais ou compartilham informação em outras línguas do país no Twitter, nas redes sociais. Parlaméricas, por exemplo, fiz a publicação sobre o Covid-19 e o papel do parlamento durante a pandemia. E depois disso, que está disponível no site do Parlaméricas, português, espanhol, francês e inglês, os parlamentos de Latinoamérica entraram em contato com Parlaméricas para conhecer um pouco mais sobre experiências, como as sessões de comissões foram feitas, tendo presente as regulações, ou suporte legal, ou também as plataformas que foram usadas, e também os mecanismos para a transparência e participação. Por exemplo, nós estamos também, a próxima semana, vamos fazer uma reunião virtual, onde funcionárias e funcionários dos parlamentos de Brasil, Câmara dos Deputados, Chile e Equador vão apresentar sua experiência como outras legislaturas da região. Também outro aspecto muito interessante para a cooperação e que também é pedido por parlamentos para Parlaméricas é a sistematização de leis e projetos de lei sobre disposições legais discutidas em torno ao Covid. Especialmente para a saúde pública e as implicações socioeconômicas. Então, há diferentes formas como o Parlaméricas procura compartilhar as boas práticas, mas com nossa publicação e, por exemplo, a nossa reunião virtual a próxima semana, vamos poder também falar, convidados vão poder falar sobre esses três aspectos que até agora hemos visto que são muito importantes para os parlamentos, para que sessões virtuais possam ser feitas com sucesso. Podem ser feitas também com suporte
com sucesso. Só quero também ressaltar três desafios importantes. Uma é a infraestrutura tecnológica. Não todos os países têm uma boa conectividade ou bom acesso à internet. E isso também é limitante para os parlamentos e parlamentares se adaptar a estas novas maneiras de fazer seu trabalho. Outro que também foi destacado por Luís foi o que não todos os parlamentares não todas ou todos os parlamentares são nativos digitais. Então, também há um processo que é necessário fazer com eles e com elas para que eles também possam fazer seu trabalho parlamentar virtualmente. Sim, isso é mais ou menos os três aspectos que eu queria destacar aqui. Perfeito, Luís, Nathalie. eu posso fazer uma intervenção na fala da Nathalie? Por favor. Peço licença, eu não quero ser deselegante. Mas, enquanto ela falava, eu lembrei de dois casos que eu precisava registrar aqui. A solução completa de uma sessão 100% remota, como o Senado fez, me parece que nós acabamos, né, pela contingência ou porque já fazíamos uso de uma forma mais maciça de tecnologia no dia a dia, né, a gente conseguiu sair na frente. Né? Outros parlamentos podem não usar, ou podiam não usar tecnologia de forma tão maciça, não por não ter capacidade necessariamente, mas por serem mais tradicionais. Se observarmos o parlamento canadense, por exemplo, né, lógico que eles têm tecnologia para isso, mas eles eram um estilo do parlamento inglês. Então, eles começam a deliberar, eles trancam as portas do plenário, o parlamentar é chamado nominalmente, ele se levanta e profere o voto. Então, para eles, a dificuldade de adaptação, evidentemente, foi maior, né? Porque eles precisavam partir de uma etapa, digamos assim, um passo atrás. Mas eu quero registrar, acho que é por honestidade intelectual, que havia partes do nosso SDR que alguns estados conseguiram fazer já. A Espanha, por exemplo, ela já tinha, desde os anos 90, um sistema que permitia que uma deputada em licença maternidade, por exemplo, pudesse plugar um token, um pendrive no seu computador e votar nas deliberações. Atenção, ela não participava da discussão, né? Ela não tinha uma tela lá para falar dentro do plenário, mas ela votava, né? Então, eles tinham já partes do sistema implementado. Salvo engano, um outro país, acho que foi Angola, me reportou que também já tinha um voto remoto por conta do problema da guerra civil, né? E alguns parlamentares não conseguiam chegar à capital, então eles tinham que votar remotamente. Mas também era um sistema de votação à distância para um ou outro parlamentar, não eram todos ao mesmo tempo discutindo e votando 100% remoto, né? Mas eu acho que eu tinha a obrigação de registrar esses dois países, né, que tinham já partes do que nós chamamos o SDR implementado. Eu peço desculpas por ter interrompido, mas achei que era relevante colocar como uma nota de rodapé na fala da Nathalie. Não, Luiz, jamais, com certeza, fique à vontade, assim como o Vitor e a Nathalie, para fazer essas intervenções durante a nossa conversa. Eu ia pontuar algo que eu acho que tem uma sinergia muito grande entre o que o Luiz fala e o que a Nathalie falam, que é uma fala do escritor Yuval Harari, ficou muito famoso por ter escrito Sapiens, o Homo Deus. Ele comentou a crise da Covid-19 falando que a diferença que nós temos das últimas grandes pandemias globais da Antiguidade, da Idade Média, não é o fato de podermos nos fechar, porque na época também aquelas civilizações também escolheram esse caminho. O grande ativo que nós temos agora é a colaboração. Nós podemos trocar experiências, trocar expertise. Eu acho que essa fala do Luiz agora, junto com a da Nathalie, mostram isso. É uma solução absolutamente inovadora do Senado Federal, que, ao mesmo tempo, aprende com experiências que foram feitas tanto na casa, internamente, quanto com experiências de outras casas legislativas nacionais, para que chegue num produto final que é transformador. Eu fico com essa impressão final.
Nathalie, de uma forma muito breve, para que a gente possa passar para as perguntas dos nossos participantes, eu gostaria de te perguntar quais são as suas considerações nesse contexto de plenários virtuais, de sistemas de deliberação remotos. Quais são as suas considerações para que a gente garanta uma abertura legislativa dentro do processo de deliberação? Tem muita boa pergunta, porque é algo que é muito importante para nós também, como Parlaméricas, promover a abertura legislativa. Em quatro aspectos. Primeiro é a transparência e acesso à informação. É muito importante que sejam publicadas as mudanças adotadas pelos parlamentos sobre as novas formas de trabalho, por meio de canais oficiais, também agenda, votações, projetos de lei, ou todos os aspectos ou informações que são relevantes durante um debate parlamentar. Também as transmissões ao vivo que possam ser também difundidas pelos canais de transmissão dos parlamentos, e também outra muito importante que as solicitações de informação pela cidadania continuem sendo recebidos e respondidos. Outra coisa, outro aspecto é a prestação de contas. E, por exemplo, nós pensamos que é essencial que sejam publicadas as informações sobre despesas e novas disposições para o processo de compras públicas ou contratações públicas durante a pandemia, ou modificações sobre isso. Também a situação de emprego dos funcionários agora e funcionárias agora que trabalham para o parlamento. Também as ações que estão sendo realizadas pelo parlamento e parlamentares em suas regiões eleitorais. Sobre participação cidadã, os parlamentos poderiam continuar fornecendo as ferramentas já criadas para isso, ou estabelecer também outros canais de participação mais simples, por meio de redes sociais, formulários online. Por exemplo, México está fazendo uma encuesta, tem um formulário online sobre a agenda para projetos sobre gênero, sobre igualdade de gênero. Também é importante ter mecanismos, espaços onde os cidadãos possam denunciar ou possam registrar ou como o governo está tendo uma resposta de pronto o caso de corrupção, para que os parlamentares possam também conhecer isso e supervisar o que o governo está fazendo. E, finalmente, sobre ética e probidade, os parlamentos poderiam estabelecer que as reuniões entre legisladores e grupos ou organizações que ocorram virtualmente ou personalmente sejam também registradas como parte do registro de gestão de interesses. Também que se possa reforçar o código de conduta. E também outra coisa muito interessante e importante agora é também verificar as informações compartilhadas por parlamentares ou autoridades públicas na pandemia para combater desinformação ou fake news. Só quero fechar minha aqui ressaltando que há poucas semanas atrás, era imaginável que os parlamentos do Ministério estivessem trabalhando remotamente. E é muito importante escutar a experiência do Brasil, que tive muito pouco tempo para fazer o sistema, ou funcionar o sistema de deliberação remota. E por isso é importante que os parlamentos tenham um espaço onde possam colaborar ou compartilhar boas práticas agora, para que, como diz Luiz Fernando, que o parlamento não deixe de trabalhar, porque o parlamento
é importante para nossas democracias. Então, Parlaméricas, por isso também busca isso, facilitar boas práticas para que essa transição às sessões virtuais não só, é importante também, não só possa garantir a funções de representação, legislação, supervisão, mas também possam ter padrões mínimos em favor ou fortalecendo a abertura legislativa. Obrigado, Nathalie. Nós já vamos encaminhando para o nosso final do webinar, com um pequeno atraso, peço desculpa a todos e todas por isso. Eu vejo que o Antônio Carlos Fernandes Júnior fez uma pergunta direcionada a todos, mas eu peço que de uma forma muito sucinta, começando com o Luiz Bandeira, responda o que vai acontecer como um legado após esse momento de crise da Covid-19, do distanciamento social. Você enxerga que uma solução como o SDR ou como outras soluções tecnológicas dentro da casa ganhem mais relevância, tanto no Senado Federal, quanto na Câmara dos Deputados, nas assembleias, nas câmaras municipais? Gostaria que cada um respondesse, começando com o Luiz Fernando Bandeira, de uma forma muito breve para a gente partir para o encerramento. Ok, Luiz, tentarei ser bem sucinto, mas esse tema do day after, né, o que fazer depois da pandemia, já vem sendo discutido com os senadores e com a equipe. Minha posição pessoal, esse sistema de liberação remoto deve ser usado exclusivamente em caso de calamidade, em caso de pandemia, em caso de guerra. Porque a conversa pessoal entre os parlamentares é essencial num parlamento. A possibilidade de um parlamentar chegar no outro e dizer, olha, peraí, mas essa norma aqui pode ter tal efeito, vamos mudar isso aqui, ela é importante. Na nossa sistema, nós temos um telão com uma matriz de rostinhos, né, dos parlamentares, e nós vemos todos eles simultaneamente, para quem está no bunker, né, como chamamos aquele nosso plenário remoto. E às vezes você percebe o líder de um partido, ele pega o telefone celular, desliga o áudio, né? Ele pega o telefone celular e daqui a pouco você vê o outro parlamentar do mesmo partido pegando o telefone celular e falando, e depois os dois ligam juntos. Com certeza eles estavam se falando, né? Até para discutir a orientação do partido, etc. E isso está sendo feito por fora do sistema. É ótimo que ocorra, precisa ocorrer, mas eu acho que não substitui o funcionamento ordinário, presencial dos parlamentares em sessão. Por isso, respondendo à pergunta do Antônio Carlos, eu diria o seguinte: sistema de liberação remota, dessa forma completa, de votando à distância, eu restringiria a situações de grave, né, convulsão social, calamidade, guerra, etc. No entanto, ele pode ser muito útil, a parte da sua teleconferência, o que desenvolvemos como videoconferência, pode ser muito útil no sentido que falou o Vitor. Ou seja, uma audiência pública, eu posso agora fazer uma comissão, quer ouvir um especialista que está em Berlim ou está em Paris, né, e isso implicaria em condições anteriores que eu pagasse uma passagem aérea, uma diária, para que esse especialista que tivesse agenda viesse ao Brasil para estar presente numa reunião. E agora eu consigo botar ele no telão da CCJ, da Comissão de Assuntos Econômicos, e ele debater diretamente em tempo real com os senadores a custo praticamente zero. Então, eu restringiria o SDR a esta parte de debate, audiências públicas, mas a parte de votação eu acho que é importante que eles estejam juntos em Brasília. Espero ter sido sucinto. Perfeito. Antes de passar a palavra ao Vitor, eu vou fazer um comentário que é justamente uma provocação que eu venho feito há algum tempo já a alguns parlamentares, deputados, senadores, sobre como construir consensos numa dinâmica digital. Bom, isso numa visão particular minha, a construção de consensos é isso que o Luiz Bandeira acaba de compartilhar. É um telefonema, é um cafezinho, é uma conversa de uma ideia que surgiu naquele momento da votação. Então, a construção do consenso é uma atividade inerentemente humana e acho que tem uma dificuldade nesse momento também de digitalizá-la. Mas, Vitor, passando para você a mesma pergunta, o que você enxerga como o day after
dessa crise da Covid-19, como que a gente poderia assimilar, não só na esfera federal, mas também nas assembleias, nas câmaras, esse aprendizado durante a resposta à crise? Primeiro, eu concordo com isso, que no processo de deliberação, o corpo a corpo é muito importante. Então, eu acho que a deliberação virtual, ela não veio para substituir o processo ordinário que já existe aí. Eu acho que quando a situação da pandemia se normalizar, a tendência é que isso volte a acontecer normalmente, e eu acho que os senadores vão ficar muito felizes em ter o corpo a corpo de novo. E, sobretudo, quando a gente pensa na dinâmica da Câmara dos Deputados, aí colocar 513 para votar no Zoom ou qualquer outra plataforma, aí você exponencia o nível de complexidade e aí, neste caso, o corpo a corpo seria ainda mais importante. Mas, para reforçar o ponto que eu fiz na minha fala e concordar mais uma vez com o Luiz, eu acho que pode ser um ponto de inflexão esse momento, no sentido de usar o know-how que o Senado está acumulando agora para aplicar essa ideia da deliberação virtual para outras instâncias, como das audiências públicas. O Luiz já apontou a questão, por exemplo, de redução de gastos, mas um ponto adicional poderia ser também aumento de representatividade, permitir que mais pessoas sejam consultadas, porque no modelo que você gasta menos, que você está gastando menos para trazer as pessoas para falar nessas audiências, você pode eventualmente chamar mais pessoas para participar, aumentar a representatividade, enfim, eu acho que tem uma série de ganhos que a gente teria se esse modelo fosse possível. Claro que existem dificuldades técnicas, e eu acredito que essas dificuldades técnicas seriam ainda maiores para as assembleias, tá? Como eu disse anteriormente, tem uma heterogeneidade grande, nem todas têm um nível de profissionalização e institucionalização que Senado e Câmara dos Deputados têm. Eu acho que poderia ser um bom começo. Se o Congresso puxar, de repente, como o próprio Congresso já faz hoje para as assembleias, existe no Brasil um processo intenso de transmissão de conhecimento. Então, muito do conhecimento que é produzido na Câmara dos Deputados e no Senado acaba sendo retransmitido posteriormente para as assembleias e também para câmaras de vereadores espalhadas no Brasil. Então, poderia ser um processo similar e esse pode ser, provavelmente, uma consequência política positiva do coronavírus. Vamos ver se a gente consegue aproveitar essa oportunidade e desenvolver mais essa parte da discussão online, que eu acredito que seria salutar para aproximar a sociedade do parlamento. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre oportunidades para fazer com que mais pessoas participem do processo legislativo, tenham consciência do que está acontecendo lá, enfim. Acho que o Brasil já é um claro exemplo de transparência, tem muitas plataformas que permitem o cidadão a participar, mas se a gente puder criar mais uma, eu não vejo por que não. Obrigado, Victor. Nathalie, de uma forma muito breve, como que você enxerga esse momento após a crise? Como que outros parlamentos de outros países também podem assimilar esse conhecimento construído? Sim, é muito interessante porque ontem houve uma conferência entre Colômbia e Chile, e Chile dizia uma coisa importante, que esta é uma oportunidade para, por exemplo, os parlamentos que estão fazendo planos de ação de parlamento aberto e que tenham que também fazer, tem que fazer reuniões de cocriação, não só na capital, mas também em outras regiões do país. Fazer deliberações virtuais agora, ou sessões plenárias agora, é oportunidade para também parlamentares possam ver que isso possa também ser usado para outras atividades como reuniões de cocriação durante o plano de ação para parlamento aberto. No Chile estava apresentando que, por exemplo, eles
eles já aprovaram um regulamento de participação cidadã, e agora estão pensando que depois da pandemia, e que eles possam usar o que eles estão fazendo agora para as deliberações virtuais, para implementar o processo que precisa para fazer o plano de ação de Parlamento Aberto. Então, eu acho que é uma muito boa oportunidade para consolidar, fortalecer os processos de participação cidadã e também transparência e acesso à informação. Meus caros, nós vamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Luiz Fernando Bandeira, do Senado Federal, ao Vitor Araújo, da Universidade de Zurique, a Nathalie Casanova, do Parlaméricas. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo para que inspiremos outras casas legislativas, pessoas que busquem transformar a realidade do seu parlamento. Nós estamos produzindo isso dentro de um projeto do Observatório de Legistec, uma iniciativa da Bússola Tech, em parceria com a Swissnex Brasil, com o ITS Rio, com o Sindilegis e com a FenaLegis. Agradeço muito a participação de vocês, de todas as pessoas que também participaram e assistiram ao nosso webinar, e contem sempre com a gente. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Seguimos à disposição se houver necessidade de outro papo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Até mais. Obrigado, Vitor. Obrigado, Nathalie. Obrigada. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde, obrigado.